Brasileira do Chiado foi inaugurada a 19 de novembro de 1905, no Chiado, num espaço que antes fora uma camisaria. A Brasileira foi criada por Adriano Soares Teles de Val, que nasceu em 1859 e morreu em 1932. Trouxe do Brasil o negócio do café, uma bebida até então desconhecida e pouco apreciada pelos portugueses, pelo gosto amargo que o caracterizava. Crente no potencial do café e atento às questões que impedissem os seus clientes de o apreciar, Adriano Teles criou uma rede de estabelecimento, as famosas Brasileiras, instaladas no Porto, em Lisboa, e em Lisboa tinha no Chiado e no Rossio, em Coimbra, em Braga e em Sevilha, onde servia café à chávena gratuitamente, como forma de divulgação a quem lhe comprasse outras iguarias que importava do Brasil. A decoração faustosa do interior fez da Brasileira um espaço onde se reuniam os ilustres da época, advogados, médicos, professores, escritores e artistas. Aqui se reuniam também revolucionários que participaram na instauração da República Portuguesa em 1910. Com a Brasileira do Chiado convertida em ponto de encontro de artistas e escritores, a publicação Ilustração Portuguesa referia, em 1920, que as discussões ali travadas eram suaves e ponderadas. Nas vésperas da primeira Conferência Futurista, 3 anos antes, já Almada Negreiros tinha reconhecido que, desde que a revista Orfeu ali fora criada, muitos olhavam para os rapazes da Brasileira como um bando de loucos inofensivos. E, de facto, por vezes ali se assistiu a cenas de pancadaria entre republicanos e integralistas, como aconteceu com o arremesso de chávenas e cadeiras entre Aquilino Ribeiro e Alfredo Pimenta. Mas o que ressalta desse tempo era o facto de não haver problema literário ou artístico que não encontrasse no grupo da Brasileira os melhores estudiosos. Como mais tarde Alfredo Marques escreveria no Diário Popular. Dizia-se que no mármore das mesas há sempre exposições de coisas de arte. Ao longo dos anos, Adriano Teles continuou a cultivar o gosto pela imprensa e pela arte. Lançou o periódico quinzenal A Brasileira, no qual reforçava a promoção do café brasileiro e encomendou aos pintores modernistas de então, dando espaço e folgo à arte moderna portuguesa, Almada Negreiros, António Soares, Jorge Barradas, Bernardo Marques, Stuart de Carvalhais, José Pacheco e Eduardo Viana, um conjunto de 10 telas que viriam a ser colocadas no estabelecimento em 1925. Desde a sua abertura em 1905, a Brasileira do Chiado tornou-se um dos cafés mais concorridos de Lisboa. Foi e continua a ser cenário de tertúlias intelectuais, artísticas e literárias, e onde escritores e artistas como Fernando Pessoa e Almada Negreiros encontraram a inspiração para conceitos e ideias paradoxais. A assiduidade de Fernando Pessoa foi tal que, por ocasião do centenário do seu nascimento, em 1988, ali foi instalada a sua estátua em bronze da autoria do escultor Lagoa Henriques, representando o poeta sentado à mesa na esplanada do café e que é hoje uma das estátuas mais fotografadas da capital. Classificada desde 1997 como imóvel de interesse público, a Brasileira é hoje um dos mais antigos e um dos 3 únicos cafés de Lisboa que atravessaram todo o século XX e se mantêm abertos. Em 2017, a Câmara Municipal de Lisboa distinguiu a Brasileira com o galardão Lojas com História, atribuída em função do interesse cumulativo da sua atividade, bem como da existência e preservação de elementos patrimoniais materiais, culturais e históricos. Este é um trabalho de Catarina Oliveira, intitulado À Mesa com Pessoa. Assistimos aqui ao trabalho de Nelson Ferreira, intitulado Vestígio e Simulacro de Mim. Temos aqui o trabalho de Sara Conde, intitulado Intemporalidade das Almas Singulares. Este é um trabalho de Isabela Fernandes, intitulado A Brasileira. Este é o meu trabalho, o trabalho de Filipe Amaral, intitulado Invasão 2022. Temos aqui o trabalho de Catarina Mendes, intitulado Mapa das Histórias. Aqui temos o trabalho de Margarida Botelho, intitulado Mira. O trabalho de António Faria, sem título. O trabalho de Rui Brás, intitulado Dual. O trabalho de Martim Vilhena, intitulado Mapa Mudo. Filipe Amaral, quer falar um pouco sobre o seu trabalho vencedor do Prémio da Brasileira do Chiado? Sim, portanto, o prémio que foi vencedor intitula-se Invasão 2022.
trata da invasão da Rússia a um país que é a Ucrânia e que efetivamente esse é um tema que me tocou bastante porque a Ucrânia é um país soberano, é um país independente e, portanto, eu não acreditava quando isso aconteceu. Portanto, primeiro, em 2014, invadem a Crimeia, mas pronto, era uma pequena localidade, portanto, da Ucrânia, e não pensei nunca que eles mais tarde começariam a tentar tomar o resto da Ucrânia. Quando isso aconteceu e quando eu verifiquei que abriu um concurso para um tema que poderia ser qualquer um, eu não hesitei e, portanto, comecei a trabalhar este tema, que é muito atual, e, portanto, foi assim que nasceu aquela obra e, portanto, ainda bem que a fiz, porque imensa gente tem gostado e tem realmente elogiado o trabalho e, portanto, foi vencedor do Prémio Brasileiro do Chiado. Portanto, nós no canto inferior direito temos uma moeda que representa a Rússia. Temos também do lado direito temos uma série de tanques. Esses tanques é o lado negro da preparação da guerra para a invasão. Temos também aviões já a partir em direção à Ucrânia. Ainda temos também 3 escadas que estão mais ou menos no centro do quadro, que representam a tomada de assalto da Ucrânia por parte da Rússia com má fé. Portanto, representam de certa maneira simbolicamente a má fé que a Rússia teve com a Ucrânia e depois também a sua campanha de desinformação, alegando que os culpados não são eles, é a Ucrânia, porque efetivamente não está a cumprir algumas regras, nomeadamente a tentativa de entrar para a NATO, coisa que pode perfeitamente fazê-lo e se as leis assim o permitirem. Depois, temos também no quadro as cores da Rússia, em que temos o branco, o vermelho e o azul, que caracterizam a Rússia, e temos depois também muito do azul e amarelo, que são as cores da bandeira da Ucrânia. Do lado direito temos a Ucrânia, onde temos 3 cidades que foram fortemente atacadas pelos russos, nomeadamente Kiev, Donbass e Donetsk. As placas estão escritas mesmo em ucraniano, no trabalho, e depois, mesmo no centro, temos um relógio simbólico do início da guerra que, salvo erro, portanto, inicia-se em fevereiro de 2022 e, portanto, esse relógio, que é mais um despertador, tem mesmo o ano de 2022, portanto, que representa o início da guerra. Um pouco mais acima do lado esquerdo temos também um papagaio branco. O papagaio nos meus trabalhos e na minha obra simbolizam normalmente o sonho, e neste caso o papagaio branco simbolizam o sonho da Ucrânia de voltar a recuperar o seu país, de voltar a reconstruir todos os prédios e todas as instalações, estradas e tudo aquilo que foi destruído, e de voltar a ter paz. Um pouco mais acima e já quase na saída do trabalho, do lado esquerdo em cima, temos 2 bandeiras brancas que simbolizam tanto o pedido de apoio e no fundo são as bandeiras brancas que simbolizam o pedido de tréguas, o pedido de paz, e aquilo que vamos ver se acontece agora, embora eu não creia que aconteça, porque esta reunião que se vai realizar entre a Rússia e os Estados Unidos, portanto, não contemplam nem a Ucrânia, nem portanto, a NATO e muito menos a Europa, não é? Portanto, que são interlocutores que deviam estar também presentes. Depois temos ainda uma série de signos e símbolos no trabalho. Portanto, esses signos e símbolos representam o meu vocabulário alfa-beta que eu desenvolvi ao longo de vários anos e que se foi enriquecendo e que é um vocabulário simbólico, abstrato, mas que cada um dos símbolos
quer dizer tem determinados significados. Basicamente é isto que o quadro representa. Qual foi a sua motivação para trabalhar um tema tão atual, de uma das maiores guerras já realizadas? Portanto, eu quando comecei a ver o desenrolar desta guerra, a certa altura lembrei-me da Segunda Guerra Mundial e portanto, lembrei-me das atrocidades que o Hitler fez a mais de 1 milhão de judeus, ou seja, em Auschwitz I, II e III, na Polónia, foram cremados mais de 1 milhão de judeus, foram cremadas mais de 200 mil pessoas de diversas etnias, foram realizadas atrocidades incríveis e, portanto, eu não gostaria que a humanidade voltasse a ver uma situação dessas. E quando vejo todas as leis, todos os tratados serem ignorados por um senhor, um ditador, que é Vladimir Putin, o seu próprio povo, muitos deles têm medo, mas não quereriam esta guerra, e há provas disso, mas ele impõe barbaramente ao seu povo a sua vontade e, portanto, isso para mim é realmente um desrespeito para com o outro, neste caso para com um país soberano, que é a Ucrânia, e, portanto, aprecio também imenso o presidente ucraniano, que já teve mais de 6 atentados de morte, e que felizmente conseguiu escapar, e portanto tem uma criatividade e tem uma resiliência que eu aprecio muito e acho que é muito meritório, mas tenho receio que isto escale para uma terceira guerra mundial e portanto isso foi realmente o rastilho para eu elaborar esta obra. Quer dedicar este trabalho a alguém em especial? Sim, eu gostaria de dedicar esta obra, Invasão 2022, a todos os soldados mortos em combate e a todas as suas famílias que efetivamente tanto estão a sofrer, não só as famílias, mas também os amigos, mas N pessoas que estão até fora da Ucrânia neste momento, mas que estão a sofrer com esta guerra que não tem nenhuma razão de ser.